Bom, se eu estou entendendo, você disse que os aspectos naturais, como o clima, relevo, etc., influenciam não só no jeito como o lugar é explorado economicamente, mas também no seu jeito de ser, sua cultura, essas coisas. Eu entendi certo? Certo, certíssimo. A definição das formas de exploração, assim como as características culturais dos diferentes povos, estão intimamente ligadas às condições ambientais das diversas partes do continente. Mas olha, para entender isso melhor, é preciso entender como é que se deu a colonização na América Latina. Você sabe? Não? Então, fique por dentro. Quando chegaram no continente americano, os europeus encontraram antigas civilizações conhecidas como ameríndias. É lógico que é difícil precisar o número, mas os estudiosos dizem que existiam por aqui cerca de 60 milhões de ameríndios antes da descoberta. E eram vários povos, em diferentes estágios de desenvolvimento. Havia, por exemplo, os povos que eram nômades, ou seja, que andavam de um lugar para o outro, vivendo da caça, da pesca, da coleta e de uma agricultura elementar. Mas havia também os astecas, os maias e os incas. Diferentemente dos outros ameríndios, os astecas, os maias e os incas eram considerados de fato como civilizações. Isto porque eles atingiram um nível de desenvolvimento cultural expressivo e de uma organização social bem definida. Suas cidades eram bem estruturadas, com ruas, calçadas e grandes construções. Eles possuíam conhecimentos científicos, principalmente nos ramos da medicina, da astronomia e da agronomia. A agricultura irrigada e com técnicas de fertilização garantia a subsistência de grande número de pessoas. Essa é realmente de cair o queixo. Uma civilização tão avançada num passado tão distante. Agora, por que será que as civilizações Inca, Maia e Azteca desapareceram? Olha, eu não sou historiador, mas uma coisa eu sei. Um dos motivos que levou ao desaparecimento dessas civilizações é que elas não entraram no esquema de colonização dos conquistadores que aqui chegaram. Esse esquema é uma das coisas em comum entre os países da América Latina. É chamado de colonização de exploração. Isso já é um assunto bastante conhecido, mas vamos refrescar a memória. As colônias latino-americanas não tinham alternativa. Eram obrigadas a comercializar apenas com suas metrópoles. A produção era baseada nos grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, e no trabalho escravo. Resumindo, as colônias mandavam para as metrópoles seus produtos agrícolas, minerais e matérias-primas em geral, e recebiam em troca produtos manufaturados. Opa, mas isso mudou muito, hein? Tá certo que o Brasil, por exemplo, ainda exporta produtos agrícolas e minerais, mas hoje até carro a gente já exporta. É, e tem mais. Hoje o Brasil exporta para um montão de países. Naquela época isso não podia, não. A colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. Era o chamado Pacto Colonial. Mas peraí. Se a colônia só podia comercializar com as metrópoles, e no caso da América Latina, geralmente as metrópoles eram Portugal e Espanha, isso quer dizer que esses dois países eram grandes produtores de manufaturados. A colônia enviava a matéria-prima e recebia em troca das metrópoles os produtos manufaturados. É isso. Só que aí você precisa entender o papel da Inglaterra. Igor, dá licença. Esse tênis aí que você está usando, você saberia dizer pra gente onde é que ele foi fabricado? Nos Estados Unidos. A senhora sabe onde é que foi fabricado o óculos que a senhora está usando? Eu acho que é italiano. Pois é. Hoje a gente encontra produtos industrializados de diversos países. Mas houve uma época em que se você quisesse um produto manufaturado, só existia uma alternativa: a Inglaterra. Essa era a única saída que Portugal e Espanha tinham para abastecer suas colônias, fazer comércio com a Inglaterra. Foi assim que a Inglaterra acabou absorvendo toda a riqueza gerada nas Américas e acabou expandindo seus laços comerciais e acumulando riquezas que lhe ajudaram a realizar sua revolução industrial. Com o processo de industrialização, a Inglaterra aumentou sua presença na América Latina, influenciando inclusive nos processos de independência e na abolição da escravidão de vários países da região. É bom lembrar que a Inglaterra também participou diretamente de um outro tipo de colonização em países americanos. Esse tipo diferente de colonização foi realizado nos Estados Unidos e no Canadá e ficou conhecido como colonização de povoamento, muito diferente da colonização de exploração realizada nos países latino-americanos. De certa forma,
O papel que a Inglaterra tinha na América Latina é hoje desempenhado pelos Estados Unidos, a grande potência da atualidade.